Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Umbanda Sem Fronteiras. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Olá, meu caro ouvinte, aqui quem vos fala é Pai Davi de Omolu. É um grande prazer estar com você novamente. A bênção Pai Joãozinho, a bênção Pai Eduardo, a bênção Pai Dermes. É um prazer enorme estar junto com vocês na Rádio Sensorial, fazendo esse programa e falando um pouquinho da nossa amada Umbanda e das nossas amadas religiões de matriz africana. Hoje o assunto é sobre ancestralidade e eu abordo o primeiro tópico sobre o que é a ancestralidade. A ancestralidade é a nossa linhagem, é a nossa ligação com todos aqueles que já foram e que ainda estão acima de nós em nossa linhagem. Isso é, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós e por aí vai até os primeiros homens que pisaram na terra. Somos descendentes dos primeiros homens que reinaram nessa terra, os orixás. Os orixás são as forças da natureza encarnadas em homem que fizeram-se presentes na humanidade para nos ensinar. Somos todos descendentes dos reis e das rainhas que um dia estiveram entre nós para nos ensinar um pouquinho sobre a evolução. A ancestralidade é a ligação, o elo que nós temos com todos os que vieram antes de nós. 7 gerações são o equivalente a mais ou menos 254 pessoas. Vamos imaginar que antes de você, só nas últimas 7 gerações, houveram mais de 257 pessoas, cada uma com sua riqueza, cada uma com a sua história, cada uma delas trazendo um conjunto de espiritualidade, de crenças, de pensamentos, de desafios que lhe foram dados por Deus em sua encarnação. Desafio esses que muitas vezes foram cumpridos ou não. Desafio esses que às vezes foram deixadas para nós, os seus descendentes, podermos cumprir a sua missão. A ancestralidade é a nossa ligação com os nossos mais antigos, sanguíneos. Como essa ancestralidade nos influencia? A cor dos seus olhos é uma somatória de toda a genética de todos os que vieram antes de você. A cor do seu cabelo, o seu hábito, a sua forma de pensar, tudo isso pode ser influenciado pela sua ancestralidade. Carregamos o nosso código genético, que é um código que nos liga aos nossos antepassados. Um código que faz de nós únicos e ao mesmo tempo a soma de todos nós. O óvulo que gerou você já estava presente no DNA da tua mãe, dentro da barriga da tua avó. Então, quando a tua mãe te gerou, ela tinha um óvulo
que estava com ela desde o começo da gestação dela dentro da barriga da tua avó. Nós não temos noção do quanto estamos ligados a esses que vieram antes de nós. A ancestralidade faz de nós quem nós somos. A ancestralidade faz com que possamos entender um pouquinho para onde vamos, já que a ancestralidade é o sinal de onde nós viemos. A ancestralidade vem sendo cultuada e praticada em muitas culturas, entre os egípcios, entre os hebreus. Na maioria das culturas e na maioria das religiões do mundo, a ancestralidade é algo demasiadamente importante. Vemos no relato bíblico que muitas vezes o nome dos pais era citado antes mesmo do nome da pessoa. Vemos em quase todas as culturas a importância da ancestralidade. Isso mesmo, a ancestralidade que faz com que possamos nos identificar a um conjunto de crenças e um conjunto de personalidades que são a soma do nosso eu. Consideramos os guias de Umbanda como nossos ancestrais diretos. Isso mesmo, pessoal. O guia de Umbanda que ali se manifesta, o caboclo que toma o médium, é um antepassado brasileiro que estava em terras brasileiras quando os portugueses chegaram. No próximo bloco eu vou estar falando um pouquinho mais sobre os guias de Umbanda. Não perca, você que está aí, não perca o próximo bloco, onde eu vou estar explicando o porquê da tua ligação com o teu guia de Umbanda. É a ancestralidade, é o reconhecimento do espírito que tem com a sua matéria, que é uma matéria que já foi usada, já foi vestida por ele uma matéria semelhante à tua. Por isso eles conseguem ter essa conexão do processo de incorporação que vem se dando ao culto de Umbanda há tanto tempo. A importância da ancestralidade é enorme e eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Laroê, seu capa preta, salve sua banda, salve sua força e salve a sua proteção. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar a amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroê, Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Voltando ao segundo bloco sobre ancestralidade, eu venho falar um pouco sobre a Umbanda. A nossa amada Umbanda é uma religião a qual traz em si traços de 4 outras religiões, todas em uma banda só. Traz o kardecismo com a sua teoria de reencarnação e toda a sua visão sobre o plano espiritual.
traz o catolicismo com o seu sincretismo, as suas imagens, as suas rezas, traz, através dos pretos velhos, o africanismo, a adoração aos orixás, a cultura africana, trazida dentro dos barcos que trouxeram os negros que se tornaram escravos e trouxeram com eles muito da sua cultura para dentro da nossa amada Umbanda pelos pretos velhos. E a cultura ameríndia, o termo índio está associado porque quando foram descobertas essas terras, eles pensavam ter chegado às Índias e na verdade estavam chegando às Américas. Então os espíritos de todas esses povos, os espíritos de todos esses antigos que foram trazidos e formaram o nosso Brasil, se uniram numa egrégora espiritual anunciada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, aonde todos formariam uma banda só para trazer a nossa amada Umbanda ao que nós conhecemos hoje. Já vi em várias partes do Brasil várias manifestações de espíritos de formas isoladas, de forma não organizadas, que mais tarde são orientadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas e trazidas como uma religião que pudesse alcançar, através da caridade e da humildade, o coração de todas as pessoas de uma maneira simples, não é? Os espíritos dos nossos antepassados, uma vez que eles alcançam a determinada luz e a determinada vibração, são resgatados por chefes de falanges, destas mesmas personalidades que um dia habitaram as nossas terras. E essas personalidades vestem eles com roupagens fluídicas, espirituais, para que eles possam trabalhar naquela mesma vibração e naquela mesma filosofia. São os espíritos dos nossos antepassados. Muitas vezes o preto velho que vimos nunca foi um negro e nem foi um velho. Muitas vezes o espírito que ali vemos manifestado na Umbanda não necessariamente foi um índio, mas foi resgatado por um chefe de falange que um dia viveu em terras Tupinambá e alcançou uma dada evolução tão grande que hoje socorre os nossos antepassados e os veste da sua mesma roupagem fluídica, os enviando para nós, os seus descendentes, para que possam trabalhar conosco, utilizando-se do mesmo nome e da mesma roupagem fluídica. A parte mais linda da Umbanda é o amor e a caridade, prestada não somente para os vivos, mas também para os desencarnados, que recebem a oportunidade de serem resgatados, vestidos fluidificamente, para que possam trabalhar na Umbanda através dos seus aparelhos, que são os seus aparelhos que têm a sua conexão, que são aqueles que vieram após eles. Nós somos descendentes de índios, negros, portugueses, somos descendentes de africanos, somos brasileiros, uma raça de todas as raças. E esses espíritos dessa egrégora têm essa conexão com cada um de nós através da nossa consciência, porque o nosso código genético facilita a eles o processo de incorporação. O nosso código genético, ele é similar. Nós temos similaridade
com essas divindades, com esses espíritos que habitam na Umbanda. Eles já vestiram a roupa, eles já vestiram a carne que vestimos hoje. Então, o processo de incorporação se dá facilmente porque são eles os nossos antepassados. Todos eles, através da ligação espiritual que tem conosco pela nossa ancestralidade, vêm à Umbanda para fazer a caridade e trazer a iluminação e a elevação espiritual que eles alcançaram através dos anos e dos anos que vieram através do seu processo de encarnação. Somos a soma de todos os nossos antepassados, espiritual e fisicamente. Espero que eu possa ter sido claro e possa ter sido entendido no processo de ancestralidade da Umbanda. No próximo bloco estarei falando sobre os orixás da ancestralidade. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 9 40 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Realmente difícil falar sobre um tema tão vasto em tão pouco tempo. A ancestralidade é o que nos liga aos orixás. São os orixás os primeiros antepassados, os primeiros chamados irumolés, os primeiros que pisaram sobre a terra. Quando nós falamos de ancestralidade dentro da Umbanda, nós entendemos que a ancestralidade dentro da Umbanda é regida por Obaluayê, é regida por Nanã, que são os orixás que estão ligados com a terra. Orixás ligados com a ancestralidade, com os mais velhos e com toda a nossa ligação com essa espiritualidade que tem ligação com os nossos antepassados. Nós temos dentro da Umbanda várias culturas que cultuam a ancestralidade. Os índios trazem em sua religião e em sua cultura um extremo apego aos teus antepassados e à Mãe Terra. A mesma linguagem vem do povo africano, que tem uma extrema ligação com a terra e uma extrema ligação com os seus antepassados. A união dessas duas culturas é muito forte dentro da Umbanda. Nós vemos, através dos cultos que ainda são preservados na África, que os orixás lá cultuados como orixás da ancestralidade são orixás que trabalham muito no campo da cura, cura física, cura emocional e cura familiar. Entre eles estão o orixá Baba Egungun, aquele que rege toda a ancestralidade, principalmente a ancestralidade masculina, a família do teu pai, a família de teu avô, toda a ancestralidade masculina. Assim como temos o culto de Yamin Ochorongá, as mães, e Yamin, a minha mãe, que também é um culto ancestral, que cultua a ancestralidade feminina e cultua a Mãe Terra como sendo o princípio de todas as coisas. Há vários outros orixás dentro da cultura africana, como Orixá Orô, a qual me deu o meu nome, Orô Bemi, que fazem parte de um culto
aos orixás ancestrais. Um culto a orixás que são tão antigos que não há mensuração da data da tua criação no universo. Orixás que com certeza foram criados junto com a criação de todo o universo. A ancestralidade é algo extremamente importante e algo que nos faz entender o porquê nós estamos aqui. Estamos aqui para preparar caminho para os próximos que virão depois de nós. Estamos aqui para preparar caminho para nossas próximas reencarnações. As nossas atitudes de hoje, quando estamos lidando com os nossos filhos e nossos netos, prepara o mundo para o qual nós mesmos vamos reencarnar futuramente. É essa a grande roda que faz com que tudo se mantenha no seu lugar e com que todo ser humano tenha a oportunidade de evoluir através de suas reencarnações. Esta grande roda, que é chamada pelo povo cigano de Sansara, faz com que nós possamos continuar o nosso processo de evolução, ora vivos, ora não vivos, ora encarnados, ora não encarnados, mas sempre guiados e orientados pelos nossos antepassados. E quem sabe um dia teremos a oportunidade e a grandeza de sermos nós orientadores de alguém. Esperamos um dia ter a oportunidade de ter a elevação espiritual para sermos aqueles que irão guiar a nossa semente, aqueles que irão guiar os nossos descendentes. É muito importante entender que a ancestralidade está viva através dos nossos pais, de nossas mães e através de nós mesmos. O teu antepassado, que representa todos os outros, é aquele que ainda está vivo acima de você. Seja seu pai, seja seu avô, seja quem for entre os mais velhos de sua família. Ele é quem representa toda a tua ancestralidade. Então respeite os mais velhos. Essa é uma doutrina da Umbanda, o ensinamento da Umbanda de extrema importância. Lembre-se que os seus mais velhos representam os seus orixás. É dessa forma que eu vejo o meu sacerdote. É dessa forma que eu entendo o meu sacerdote, sendo ele a minha ligação com todos os meus orixás. Respeite também o teu sacerdote. Eu deixo a vocês um abraço fraterno. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Olá meus amigos, olá meus irmãos, aqui é Pai Dermes de Xangô, com um bloco neste programa tão bacana sobre ancestralidade. O nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, apresentado por Pai Du Perales, Pai Joãozinho Galerani, Pai David Omulo e por mim, Pai Dermes de Xangô. Estamos sempre juntos no diálogo, no respeito à diversidade, em amor à nossa Umbanda. Com relação à ancestralidade, pensando em algumas situações, muitas delas já pontuadas até pelos irmãos aqui durante a programação, durante esse programa em especial,
Eu penso o seguinte: nós temos uma ancestralidade espiritual, nossa conexão com os orixás, guias e guardiões. Pensemos de modo especial nos orixás, nas nossas raízes afro-ameríndias e outras também, que se combinam, que se completam para a criação das formas de trabalho na Umbanda. Isso é sagrado, isso é gostoso, isso é uma espécie de DNA espiritual que nos alimenta, que nos sustenta nesta encarnação, no nosso desenvolvimento, naquilo que amamos e trabalhamos na espiritualidade, nesta vivência de modo especial. Somos ligados, claro, ao aprendizado de todas as vivências, mas foquemos nesta existência física em especial. Existe uma outra questão da ancestralidade que é também cultural, que é também de resistência, e nossas religiões e terreiros se valem dessa ancestralidade nesse âmbito também. Por isso que muitos terreiros de Umbanda, de Candomblé, Jurema, Catimbó, não importa, são também pontos de cultura, são polos de ensino de dança, de capoeira e outras manifestações culturais, artísticas que dão sustentação a essa identidade, que dão sustentação à vida, à resistência, à dor, à humilhação, ao processo de escravização, ao privilégio de apenas uma ou outra classe, uma ou outra etnia neste país, no mundo de modo geral, mas pensemos no Brasil, na nossa realidade mais momentânea, não é? No tempo e no espaço. Então essa ancestralidade precisa também ser respeitada. Uma vez há alguns anos, eu não vou identificar a cidade, a região, enfim, mas havia um grupo ligado ao movimento negro, e inclusive, claro, com representantes das religiões tradicionais de terreiro, e candidatos a cargos públicos foram conversar conosco nesta grande reunião. E um dos candidatos, bastante voltado a questões sociais, com uma orientação voltada para as questões sociais, com experiência já em política, não apenas em cargos eletivos, mas outras frentes. Em dado momento, este candidato disse assim, principalmente aos religiosos tradicionais de terreiro, e ele foi levado por 2 religiosos de Umbanda, Candomblé, Angola, enfim. E ele disse o seguinte: olha, eu não entendo por que vocês se colocam como filhos de reis. Eu descendo de italianos e não fico dizendo que sou filho dos reis da Itália, dos arquiduques, enfim. Isso me tocou profundamente pela falta de tino, de conhecimento e até de assessoria. E mais, essa pessoa, e eu não estou falando mal, estou analisando, é professor de história e ligado a questões sociais, foi levado por representantes de terreiro, é ligado aos terreiros, é ligado à questão do movimento negro, mas ainda com tantos anos de caminhada, não havia compreendido essa questão da ancestralidade para nós, seja ela espiritual, seja ela cultural, de identificação étnica, enfim. Então faltou um diálogo e um estudo muito importante. Não estou criticando a pessoa, estou fazendo uma análise dessa fala, desse desconhecimento. Desconhecimento todos nós temos, né? E a cada dia aprendemos, dialogamos, perguntamos, erramos, acertamos, sei lá. Mas é necessário ter esse diálogo, e esse diálogo parte do princípio de eu perguntar para o outro. Essa afirmação que ele fez, ele poderia ter, na minha humilde opinião, conversado nos bastidores, perguntado aos representantes das religiões e mesmo de outras áreas do movimento negro: olha, por que vocês falam assim? Por que vocês têm essa identificação? E eu, que sou branco, e eu que descendo pelo lado materno e paterno, pelo que eu entendi, de italianos, não havia nem a questão da matriz lusitana, enfim. Então, como é que eu também posso fazer parte disso, eu também tenho ancestralidade espiritual, eu também, por ser brasileiro, tenho ancestralidade cultural afro-ameríndia. Como é que é? Não é? Então faltou esse diálogo, essa profundidade, e eu não esqueci mais esse episódio. Daí, quando os irmãos propuseram as pautas, né, nós estamos sempre conversando as pautas para o Umbanda Sem Fronteiras de janeiro e outros meses, eu pensei: caramba, olha aí, Pai Davi colocou ancestralidade, eu vou retomar essa ideia com muito carinho, muito afeto, muita fraternidade, sem julgamento, para compreender, para que todos pensemos juntos o quanto
ainda temos que caminhar nesse conceito e no reconhecimento de nossa ancestralidade, porque às vezes o irmão que caminha conosco, que está ao nosso lado, não o faz. Já ouvi também algumas casas, sobretudo de Umbanda, dizendo assim: não há necessidade de estudarmos a mitologia dos orixás porque trabalhamos apenas com a questão espiritual. De fato, como eu faço questão de dizer nos bate-papos, mitologia é mitologia, espiritualidade é espiritualidade, porque senão a gente faz uma leitura ao pé da letra e vira fundamentalista, como muitas pessoas fazem do Antigo Testamento. Então, se eu pegar as questões antropomórficas dos orixás, eu começaria a duvidar da espiritualidade. Não, as características humanas nos aproximam do divino. Então, assim, respeito essas casas, mas acho importante porque a mitologia traz uma sabedoria ancestral de clã, de grupo, de organização social e econômica e espiritual. Então, por que eu vou tirar essa sabedoria quando eu posso acrescentá-la no viés mitológico em si, que é abrangente, e no próprio viés espiritual, guardadas as referências e as diferenças, para que eu não aplique e comece com aquelas maluquices de achar que o orixá X é um mau pai, ou o orixá X é uma mãe ruim, ou eu vou, ter problemas sociais e relacionamento e dizer que é o orixá. É um assunto muito gostoso, como tudo relacionado à nossa Umbanda, às religiões tradicionais e terreiro de um modo geral. Abraço, gratidão e axé. Você sabe qual o retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse? Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Olá, amigos da Rádio Sensorial FM, o nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, falando de Umbanda, desmistificando a Umbanda, não é mesmo? Conversando todas as quintas-feiras às 10 horas da manhã aqui sempre com vocês. E hoje é uma edição muito especial, na nossa 15ª edição do programa Umbanda Sem Fronteiras, não é mesmo? Eu, Paidu Perales, do Templo de Umbanda Harmonia e Luz, da cidade de Campinas, próximo à cidade judiciária, onde temos nossas giras todas as quintas-feiras aberta ao público. Então, muito bacana o tema de hoje, dessa 15ª edição do programa de Umbanda Sem Fronteiras, falando sobre ancestralidade. Muito interessante. E o pai Davi já comentou nos blocos passados, a respeito de ancestralidade, falou um pouquinho sobre o DNA dos nossos familiares, não é mesmo? Desde dos nossos tataravós, avós, dos nossos bisavós, avós, dos nossos pais, e em relação aos nossos guias, aos nossos queridos e amados pretos velhos, os nossos caboclos e por aí vai, que se apresentam em nossa religião de Umbanda como os nossos ancestrais, ou seja, os nossos antepassados. Muito contente aqui de fazer esse bloco do programa Umbanda Sem Fronteiras, tá? Então, somos agregados, temos mais um parceiro conosco, não é mesmo? Eu, Paidu Perales, depois nós temos o nosso querido Pai Dermes de Xangô, depois também nós temos nosso querido Pai Joãozinho Galerani, e agora o nosso grande parceiro, Pai Davi de Omolu, com esse ano 2020, aqui nosso programa Umbanda Sem Fronteira, nossa 15ª edição. Muito bem, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre ancestralidade. Eu acho interessante quando nós falamos sobre ancestralidade, porque quando nós buscamos registros de ancestrais, de antepassados, nós vamos lá atrás, tá? Desde a época da escravidão, vocês começam a estudar sobre o navio negreiro, o mercado dos negros, quando os negros africanos vieram para o Brasil,
presos em seus cativeiros, nas senzalas, né, que sofriam tanto, que não podiam cultuar os seus guias, os seus orixás, não é mesmo? E tiveram obrigatoriamente que realizar o sincretismo com os santos da Igreja Católica para poder cultuar os seus orixás aqui no Brasil, não é mesmo? Devido ao fanatismo religioso da Igreja Católica. Então é muito interessante. Quando nós buscamos esse conteúdo, nós acabamos entendendo um pouco da história do nosso Brasil, da nossa ancestralidade, do que os nossos antepassados nos deixaram, não é? E devemos ter o maior respeito sempre por tudo isso, não é mesmo? Então não é à toa as coisas que nós passamos, não é à toa as vivências que nós temos, porque tudo isso faz parte da nossa evolução espiritual, não é mesmo? Então, o Espiritismo, assim como a Umbanda, eles explicam diversos fatores, diversas propriedades, não é mesmo? Do porquê que uma pessoa nasce, sei lá, com algum tipo de defeito e a outra nasce totalmente sadia, não é mesmo? Vocês já pararam para pensar isso? Será que é porque essa pessoa não deu valor no seu próprio corpo na sua vida passada? Não é mesmo? Será que essa pessoa que não faz parte da evolução dessa pessoa vir dessa maneira a este mundo, né? Quem estuda ou estudou um pouco sobre candomblé sabe, né, como funciona sobre os abicus, né, sobre Fá, sobre Eleibé, não é? O culto a esses orixás. E os abicus são aquelas crianças que têm passagem curta pela terra, não é mesmo? Mas nós sabemos que existem trabalhos a serem feitos para que essa estadia se prolongue, não é mesmo? E que muitas das vezes possa ser até eterna. Então é muito interessante tudo isso. Então realmente a gente tem que estudar um pouco para entender, não é mesmo? E é isso. A gente então tem que valorizar realmente os nossos antepassados, entender, não é, que um terreiro de Umbanda, ele tem que prezar muito os seus antepassados e tem que respeitar, assim como os orixás, não é? Da mesma forma que o candomblé, existem os cultos de nação, que existem o culto aos orixás, a Umbanda também cultua o orixá, entendeu? A Umbanda também cultua, não é? Então, isso veio lá de trás. Pra gente parar para pensar e estudar, quando a gente vai lá em 1908, né, com o saudoso Zélio de Moraes, com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, e aí a gente vai falar, mas poxa vida, é o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Por que Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Então foi um espírito que estava dando o nome de Caboclo das Sete Encruzilhadas, que era nada mais nada menos que o Frei Manuel, o Gabriel Malagrida, né? Então o Gabriel Malagrida se apresentou como Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Se você for buscar registro de Gabriel Malagrida, você vai encontrar diversos registros sobre ele. Então ele é um de nossos antepassados. Então a Umbanda, ela tem essa tradição que é passada de pai para filho e de filho para filho e assim sucessivamente, entendeu? A Umbanda tem as suas iniciações, a Umbanda tem a sua hierarquia, a Umbanda tem as suas regras, os seus respeitos, e só é um pai de santo quem é um filho de santo. Só é um filho de santo quem tem um pai de santo, ou já teve um pai de santo, ou ainda possui o seu pai de santo, mesmo que seja os seus antepassados,
né, que não esteja mais na Terra. Então devemos respeitar muito isso. Muita gratidão de falar, né, sobre os nossos antepassados, não é? Sobre a ancestralidade, né? Então é muito bacana, porque não é só a religião de Umbanda que estuda ancestralidade. Nós vemos em outras, como o budismo, por exemplo, né? Que é uma religião fortíssima de culto aos seus ancestrais, não é? Nós vemos o hinduísmo, né? Então, existem diversas outras religiões que trabalham a sua ancestralidade, assim como a Umbanda, assim como o Candomblé, as religiões de matrizes africanas, não é? Assim como nós cultuamos o Exu, né? Assim como nós temos os nossos guias e mentores espirituais que estão sempre com a gente. Isso é ancestralidade. Então continuemos a respeitá-los e agradecer sempre por todos os ensinamentos que eles nos trazem, porque o melhor ensinamento é aquele ensinamento que o guia fala para você. O melhor ensinamento é o ensinamento que o preto velho, que o caboclo no terreiro fala para você. Esse sim é o melhor ensinamento. Muito bom, pessoal. Muito grato de fazer parte mais uma vez desse programa. Umbanda Sem Fronteiras, todas as quintas-feiras com vocês. Entre em contato conosco, acesse o site, não é? www.sensorialfm.com.br. Deixe o seu recado, deixe a sua pergunta, em breve responderemos. Participe conosco aqui do programa Umbanda Sem Fronteiras. Um grande abraço, o saravá, um grande axé a todos vocês. Até logo. Sensorial FM,